Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio de Em Casa. Eu estou muito animada para esse episódio porque hoje a gente vai estar falando sobre a armadilha do espetacular. Eu quero te convidar a já dar um like, já seguir, comentar e nos ajudar a espalhar esse podcast que certamente vai abençoar muitas pessoas. Agora, eu quero falar de um assunto que eu tenho visto recorrentemente dentro da igreja. É um assunto onde, pessoalmente, me incomoda bastante e, com certeza, incomoda o Espírito de Deus. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Eu tenho visto que a nossa geração está sempre na procura da nova droga que vai trazer um novo prazer temporário, uma alegria temporária, um paz temporário. E o pior de tudo é que isso agora tem infectado a igreja. Agora, dentro da igreja, pessoas estão buscando e indo atrás de onde está a próxima coisa espetacular. Onde vai ter o próximo hype espiritual? Qual vai ser a próxima moda eclesiástica? E por causa disso, pessoas mudam de igreja em igreja, pulam de conferência em conferência, buscando o seu próximo arrepio espiritual, se eu puder até dizer, a sua próxima onda. Estão comigo? Para poder ter alguma experiência espiritual. Estão em busca de sempre algo espetacular e nunca satisfeitos com aquilo que Deus já lhes deu. Abandonamos o bom senso na procura do que vai emocionar a nossa alma e satisfazer a nossa carne. A realidade é que temos esquecido de discernimento espiritual e começamos a ficar obcecados pelo próximo uau no culto ou no uau na conferência. E a realidade é que nós pensamos que Deus de alguma forma nos deve algum prazer culposo espiritual, como se essa emoção barata em cada culto ou cada conferência, e quando não ganhamos, pensamos que não tivemos uma experiência espiritual. Pensamos que Deus não apareceu, não houve a presença de Deus. Mas é aqui onde a armadilha tem enganado tantas pessoas. Eclesiastes 2, versículo 1 diz assim: disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar a prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. E 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ela oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo de intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Quero deixar algo muito claro aqui. Se você vive a sua vida ou dita seu relacionamento com Deus baseado na quantidade ou periodicidade dos seus arrepios espirituais, então você não tem relacionamento verdadeiro com Deus. Seu caminhar espiritual se tornou mais parecido com alguém viciado em drogas buscando sua próxima onda do que um discípulo submetido e disposto a lavar os pés do Mestre. A vida de crente não é para ser aquela fase da lua de mel, onde tudo é perfeito, onde sempre recebemos palavras proféticas, um arrepio cada domingo, cada louvor, eu tô chorando no chão. Não é assim. Na verdade, quem busca a Deus e define a Deus baseado em suas experiências espirituais, acaba abrindo portas para demônios agir em sua vida e te enganar. Hebreus capítulo 11, versículo 24 diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo de que possuir todos os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. E Salmos 107, versículo 4 diz assim: eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar.
Famintos e sedentos chegaram à beira da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou dos seus sofrimentos. Conduziu-os por caminho seguro a uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que faz pela humanidade. Pois Ele, pega isso, versículo 9. Pois Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Amados, Deus está chamando a nossa geração a se saciar em sua presença, dia após dia, semana após semana, satisfeitos e felizes e em paz com sua palavra e sua presença. E se acontecer algum movimento espiritual, glória a Deus por isso. Quando vem, é maravilhoso, são experiências tão especiais que a gente vive quando recebemos alguma palavra ou existe alguma experiência espiritual além do normal, e glória a Deus por isso. Mas temos que ter muito cuidado a não definir nossa maturidade espiritual por quantas experiências espirituais eu tenha. Estão comigo? Eu conheço muitas pessoas que elas definem se elas são espirituais, super espirituais, porque já recebeu muitas palavras proféticas, ou já teve muitos momentos, muitas visões, ou já ouviu a voz de Deus tantas vezes, ou teve tantos sonhos, ou teve tantas experiências espirituais. E por ter essas experiências espirituais, eles deveriam ser muito maduros. Mas eu chamaria dessas atitudes carnais e guiadas por sentimentos e não pelo Espírito. Somos chamados a andar e viver e louvar pelo Espírito. Amém? João 4:24 nos ensina isso. Então, o nosso foco deveria ser uma conexão e um crescimento espiritual, e não quantos arrepios ou sentimentos ou mover espiritual eu participar. Eu não me aproximo de Deus para sentir algo ou para ter alguma experiência espiritual. Esse não é a minha motivação e nem é o que eu estou procurando ao me aproximar de Deus. Eu me aproximo à sua presença e ao seu trono para apenas dar do meu tempo, para apenas entregar o meu coração, para apenas estar em sua presença e receber da sua graça, do seu amor, do seu poder, do seu perdão. Amém, gente? Eu não vivo buscando sinais. Quem vive buscando sinais abre portas para espíritos familiares. Eu vou repetir. Quem vive buscando sinais abre portas para espíritos familiares, ou seja, demônios, agir em sua vida e te enganar. Nossa motivação deveria ser: eu vivo para crescer nele. Eu vivo para conhecê-lo mais. Que ele cresça na minha vida, que eu diminua. Eu me aproximo dele para ser transformada por ele. E isso é mais prazeroso do que qualquer sentimento que aconteça, do que qualquer experiência espetacular que eu poderia ter tido em alguma conferência, algum culto. E não é para diminuir experiências que certamente todos nós já temos tido. Eu já tive várias experiências maravilhosas com o poder de Deus, com a voz de Deus, com alguma palavra profética, mas eu não defino a minha vida buscando essas coisas e nem defino as minhas experiências de culto, de conferência, por quantas vezes isso aconteceu. Não. Eu tenho me satisfeito em apenas sua presença. A sua palavra é suficiente para mim. E se tiver alguma coisa espetacular acontecendo, glória a Deus por ela. Quando chegar, eu abraço e eu dou glória a Deus. Mas eu não vivo a minha vida indo atrás dessas coisas ou procurando essas coisas. Ou se não acontecer, eu fico desapontada. Eu não recebi uma palavra, não aconteceu um arrepio espiritual. Não. Eu estou satisfeita com a sua palavra e a sua presença. É muito fácil se emocionar ou desejar ter experiências espirituais. E eu entendo, porque é maravilhoso ter essas experiências. Mas precisamos ter muito cuidado, pois não é assim que Deus disse em sua palavra que irá comunicar conosco. Em nenhum lugar na palavra de Deus, Deus disse: se você tiver um arrepio na hora do louvor, significa que eu estou falando contigo. Não temos esse versículo.
Não existe essa escritura. Paulo nunca falou, busca arrepios, busca palavras proféticas, busca algum sinal de ouro, ou de glitter, ou de isso, do outro. Não temos esses versículos. O que a palavra diz? Seja sensível à voz do Espírito Santo. Leia a palavra de Deus. Busca ser transformado em seu modo de pensar. Romanos 12. Através da palavra de Deus. Deus uma e outra vez afirma que Ele se comunicará conosco através do nosso espírito, não a nossa carne, não a nossa alma, não o que nos satisfaz, mas aquilo que é espiritual. Amém, gente? Então, se você define o seu vida espiritual, a sua caminhada com Deus baseado no seu espírito, então, glória a Deus, você terá experiências espirituais e terá momentos espetaculares, mas se tiver ou se não tiver, não vai ditar, vamos dizer, a sua qualidade de vida com Deus. Estão comigo? Eu posso nunca ter uma experiência espetacular com Deus, nunca ouvir uma voz, nunca receber palavra profética, nunca ter um arrepio espiritual e ainda estar plenamente satisfeita com sua presença e sua palavra. É muito fácil se emocionar ou desejar ou buscar essa experiência espiritual, esse arrepio espiritual, mas não é assim como Deus disse que iria comunicar conosco. Ele falou e deixou muito claro que iria se revelar para nós por meio da sua palavra. João 17:17 diz que a sua palavra é a verdade. Então, se eu quero conhecer a Deus, se eu quero identificar a voz do Espírito Santo na minha vida, se eu quero identificar o que Deus deseja para mim, o que Deus está me comunicando, eu preciso cada vez mais mergulhar na palavra. Veja a palavra como uma âncora. E de fato a palavra mesma se declara uma âncora para as nossas almas. Ela servindo como âncora para a sua alma vai te dar um alicerce e a partir dali qualquer palavra profética, mover espiritual ou acontecimento no culto, na conferência, vai estar baseada ou alicerçada à palavra. E se o que você recebe ou ouve ou acontece não é baseada na palavra de Deus, então não provém de Deus e eu posso facilmente jogar fora. Ou seja, você vai poder construir em você discernimento espiritual para identificar essa experiência que eu estou tendo é uma experiência carnal, uma experiência que só agrada a alma, ou será que é de fato algo que está vindo de Deus para falar comigo, para me revelar alguma coisa ou para ser uma resposta de Deus para minha vida? Eu preciso conhecer a Deus pela sua palavra. Se você, mais uma vez eu vou repetir, se você busca conhecer a Deus através das suas experiências espirituais, você não está conhecendo o Deus verdadeiro. Ele mesmo diz que ele se revelou por meio da palavra. E essa palavra é a palavra. E quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, quanto mais eu mergulho na palavra de Deus, mais eu vou ter discernimento e equilíbrio nas coisas espirituais que eu tenho. Entenda muito bem que crescimento espiritual é baseado, poderíamos colocar dessa forma, crescimento espiritual é definida ou é medida por quanto eu coloco a minha carne e a minha alma para baixo e quanto eu permito que o meu espírito me governe. E do outro lado, poderia dizer, maturidade espiritual é quando eu deixo o meu espírito governar e ela coloca a minha carne e a minha alma para baixo. E em contrapartida, imaturidade espiritual é revelada quanto mais eu deixo a minha carne e a minha alma me governar e não estou sendo guiada pelo Espírito. Estão comigo? Então, quando falamos de maturidade espiritual, é fácil identificar uma pessoa que é levada pela carne, pelas emoções, pelos momentos, pelo hype. Essa revela uma imaturidade espiritual. Por quê? Porque estão sendo guiados pela carne, pelo que sentem, pelas emoções. Essas são coisas que não provêm do Espírito. Não é assim que Deus nos guia, não é assim que Deus fala conosco e, porém, revela essa imaturidade
espiritual. E do outro lado, alguém que é guiado pelo Espírito e que continuamente coloca sua carne para baixo, coloca sua alma para baixo. Esses são guiados pelo Espírito, sensíveis à voz do Espírito, buscam na palavra para ser a âncora para tudo que eles fazem. Então, quando tiver uma experiência espiritual, sabem discernir o que é bíblico, o que não é bíblico e assim ter a sua vida equilibrada. Amém? Você até poderia colocar assim: quanto mais o seu espírito governa, mais espiritualmente maduro você é. Ou quanto mais sua carne e a sua alma governam, mais imaturo você é. E eu oro que todos nós possamos tomar esse breve ensinamento, essa breve, até eu vou dizer, uma reflexão, um pensamento, e poder analisar, será que em algum momento da minha vida, do meu caminhar espiritual, eu fui guiada por momentos, ou hype, ou algum arrepio espiritual, e eu buscava essas coisas? E nós podemos apenas rapidamente agora nos arrepender, porque certamente todos nós já caímos na armadilha do espetacular, onde procurávamos essas coisas e queríamos ouvir, ou ver, ou experimentar. A verdade é que Deus nos chama para estar satisfeitos com Sua palavra e Sua presença. Eu creio que todos nós podemos dizer certamente, eu já fui guiada ou vivi buscando essas coisas e agora podemos reconhecer, nos arrepender e dizer: Deus, me perdoa por ter a minha motivação no lugar errado. Eu queria essas coisas e talvez vieram de corações bons, de querer mais de Deus, de querer ver a Deus, ouvir de Deus. Mas claro, com maturidade a gente entende, ok, talvez certos posicionamentos, certas atitudes não são o melhor. Então, quando eu cresço, como a palavra diz, eu deixo para trás as coisas infantis, eu deixo para trás as atitudes erradas, os pensamentos errados e eu cresço para maturidade, para tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero te encorajar a tomar alguns minutos assim que esse episódio acabar e tomar um tempo em oração, dizer, se você precisa se arrepender diante do Senhor, faça isso. Não precisa jejuar e orar para 20 dias e apenas se arrependa com o coração sincero, dizendo: Deus, me perdoa se eu em algum momento tenha priorizado essas coisas acima da Tua palavra e acima da Tua presença. E certamente o Senhor, cheio de graça e cheio de misericórdia, está pronto para te abraçar e te guiar nos caminhos certos. E eu quero te encorajar com isso. Aumenta o seu tempo na palavra de Deus. Aumenta o seu tempo estudando a palavra, principalmente o Novo Testamento. O Antigo Testamento é maravilhoso, com certeza deve estudá-la. Mas se você já falhou ou talvez já errou nisso no passado, foca mais o seu tempo no Novo Testamento, que lá são cartas escritas para nós, falando para nosso crescimento espiritual, para nossa maturidade. E assim podemos andar nesta vida com discernimento espiritual e sabendo que estamos sendo guiados pelo Espírito e não pela carne e não pela alma. Obrigada por participar, obrigada por ouvir um pouquinho. Se você foi abençoado, se isso de alguma forma te tocou, eu quero ouvir o seu testemunho. Por favor, comenta, me manda uma mensagem a Maria poder celebrar com você o que Deus está fazendo na sua vida. Deus abençoe, gente, e até a próxima.